Eu até, olha, e outra, tem que falar do assunto. Você tem que ouvir algumas coisas, você tem que, se você está na sua empresa, ou você está na sua casa, alguma coisa, você tem que estar, volta ou outra, trazendo um pouco do tema. Não adianta, a gente tem que ser um pouco mais preditivo, não ficar muito reativo, né? Já ligaram lá, invadiram minha conta da minha coisa, o que eu faço para lá e para cá? E aí eu falei assim, a desinformação vai a favor dos oportunistas, né? Então, nós estamos vivendo um momento muito entre privacidade, entre cibersegurança e tudo mais, são temas muito importantes e qualquer empresa no mapa de risco tem o lado do mapeia essa questão da segurança. E dentro do comportamento que está, eu falo assim, não podemos olhar que é o que você falou dos pontos vulneráveis que a gente tem da entrada de uma pessoa não querida ou não autorizada. Eu acho que tem um outro momento também que é o comportamento das pessoas, porque está envolvido que tem perfis que são mais suscetíveis a caírem numa situação do que outras, e as pessoas falam que é do lado comportamental. Né? Mas pode ser um comportamental de falar assim, eu sou muito aberto, qualquer lugar que eu vou eu peço a senha do Wi-Fi. Falei, olha, faz uma pergunta antes, onde que está o seu Wi-Fi, ou qual é o nome. Sim. Ou algumas coisas que são assim, nós precisamos disseminar isso, né? A gente acho que o exemplo do hotel, quando a gente viaja e conecta na rede de Wi-Fi do hotel, é muito bom. Quer dizer, quem montou essa rede, que roteador será que tem aqui? Qual que é o nível de segurança que tem? Será que é uma rede adequada? Será que não é? É um problema que a gente acaba não tendo quando a gente pensa em redes celulares, porque as redes celulares, de certa forma, são uniformes, é da mesma empresa, elas têm lá um nível de preocupação com essas redes, elas têm um certo nível de padronização dessas redes. Então, se você é cliente de uma operadora celular e viaja, vai para outro estado, chega em outro local e conecta na rede, você sabe que você tem uma certa uniformidade, além dessas redes serem reguladas. Agora, o Wi-Fi ele é muito bom porque você consegue aumentar o número de players, de número de empresas que atuam nesse segmento, mas a gente tem sempre essa questão da prevenção. Será que eu estou conectado na rede certa? Será que não? Evitar trafegar dados sensíveis nessas redes. Obviamente que você vai postar uma foto na rede social, vai fazer alguma coisa com um nível que você requer menos segurança, vai assistir um vídeo, vai ler uma notícia, não é tão crítico isso, mas acessar informações mais sensíveis, acessar principalmente informações bancárias, é bom a gente evitar e fazer isso só em redes confiáveis. Lembrando que, voltando para as redes domésticas, a gente tem uma série de dispositivos, e acho que talvez esse seja o grande desafio, Dona, porque a gente, isso até para o regulador, né? A gente sabe muito bem que um equipamento de telecomunicações hoje, para entrar no mercado, para poder ser comercializado, tem que ter uma certificação da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Então, eles fazem um monte de testes, desde segurança elétrica, que a gente viu aqueles casos que, às vezes, o carregador de celular provoca incêndio, provoca choque nas pessoas e tal. Então tem uma série de requisitos que aquele equipamento tem que ter, a questão das baterias, a questão de emissão de radiação eletromagnética, e uma série de questões, inclusive de segurança, que tem entrado agora, que a agência tem proposto. Só que aquela certificação vale para aquela versão 1.1.1.2 que foi mandado para o laboratório para fazer o teste. E quem tem um celular, tem um dispositivo... mas hoje as coisas estão muito mais rápido do que esse processo. Que passou uma semana, já teve uma atualização. E, na verdade, não é nem atualização daquele firmware. Aquela vulnerabilidade foi descoberta uma semana depois e pode estar sendo explorado de forma maliciosa. Então, aquela certificação que vem o selinho da Anatel colado no telefone, olha, ele está testado, ele segue, né? Vale para aquela data, você não garante que 5 minutos depois aquilo ali já não vale mais. Então, essa certificação acaba tendo que ter uma demanda para ser dinâmica, mas quem vai ficar verificando? Cada vez que você mudar o firmware do equipamento, você vai ter que fazer a verificação do equipamento todo. Isso, de certa forma, acontece na aviação, né? Por exemplo, que as coisas são bem mais críticas. Se você trocar determinados componentes da aeronave, você tem que certificar a aeronave inteira. Por isso até que a gente vê algumas aeronaves aí que estão voando hoje, que a pessoa vai fazer alguma atualização, leva disquete para fazer a atualização. Porque, mas por que não troca por pendrive? Por que não usa um negócio wireless? Porque se mudar isso, você tem que certificar a aeronave inteira.
E hoje a gente muda de versão de sistema operacional, os equipamentos de maneira muito rápida. Então uma preocupação é essa em relação à certificação. A outra é que muito pouca gente, às vezes, se observa a atualização dos dispositivos que tem. Então, voltando lá, um sensor que a gente tem instalado na nossa casa, um assistente virtual, uma câmera. Às vezes a gente instala esse dispositivo lá e não faz as atualizações, um roteador sem fio. E as atualizações, às vezes, te garantem padrões de segurança. Se você está com um firmware mais antigo, ele está vulnerável, alguém pode invadir. Então, como você bem falou, às vezes já te invadiram, você não está sabendo e tem alguma coisa ali dormente na tua rede que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, a gente sabe que é complicado isso, mas o regulador tem tentado enfrentar isso. E olha que curioso, por exemplo, uma das coisas que o regulador colocou, coisinhas simples, mas, por exemplo, quantas vezes a gente já não comprou um equipamento e ele veio de fábrica com a senha admin, o login admin, né? E boa parte das pessoas não trocavam isso. Então, a gente está achando que é um hacker, que é um profundo conhecedor. Não é. A pessoa que tenta entrar lá da admin, ou 1, 2, 3, 4 e entra no equipamento. Então, uma das coisas que o regulador colocou e que já está valendo para os equipamentos novos é que nenhum aparelho pode ser vendido com senha trivial. Então, o aparelho que você compra na loja, ele já vem com uma senha complicada que ninguém vai adivinhar. Hoje vem atrás um QR Code para você conectar com um número no QR Code, você tem que ler no aparelho, né? Exato. Então, porque eles estão participando, que é o tal do Security by Design. Você já tem parte da premissa assim, não dá para confiar muito no usuário, por mais que a gente eduque ele, o maldito vai deixar lá admin. Então, o desenho lá do fabricante, ele já parte dessa premissa e o produto já é intrinsecamente seguro, com uma série de exigências que o regulador coloca. Um exemplo básico aí que a gente percebe nas mudanças dos equipamentos de hoje em dia é que você já tem todos eles com senhas diferentes. Então, se o usuário não fizer nada, simplesmente ligar na tomada e começar a usar, ok, ele não vai ter um risco tão imediato. É o lado invisível, né, para o usuário. Mas, bom, nossa, dá para falar disso de muito tempo. Eu acho que se você está escutando tudo isso, a gente falou no começo que a gente estava vivendo numa era onde que a gente caminhava, depois a gente corria, depois andava de bicicleta, andava de carro, e nós estamos numa era cyber, hiper, que a gente está andando no espaço, a velocidades que exigem outros comportamentos nessa velocidade. E eu acho que a história da evolução, tanto do software como hardware, também tem que mudar. Não dá para se fazer o mesmo processo para quem caminha ou corre para onde quem está voando no espaço. A gente tem que... medidas são diferentes e talvez a gente inova e tem que correr atrás para tentar ir corrigindo os desvios. A inovação não vem tudo certo, né? Mas vamos lá. Se a gente quisesse dar uma contribuição para as pessoas que estão nos assistindo, se a gente tivesse que lembrar de algum filme ou alguma coisa que fala assim, assista esse filme que vai fazer sentido para você entender como é que esse mundo de segurança acontece. Você teria algum que você fala assim, nossa, isso aqui tem um monte de coisa que dá para aprender? Acho que tem um filme, ele já é meio antigo, mas eu acho que ele é interessante, especialmente essa questão da segurança, que acho que chama Inimigo do Estado, se não me engano. É verdade. Né? Inimigo do Estado, que até tem um personagem lá que ele é todo neurótico em relação a rastreamentos, as coisas que era um ex-funcionário da área de inteligência do governo, que ele entra num lugar com uma tela fechada, ele envolve as coisas em papel alumínio e tudo mais, porque ele acha que está sendo rastreado e tudo mais. E aquilo ali, obviamente que para a época do filme, era até um pouquinho exagerado, né? A pessoa está sendo acompanhada e tudo mais. E hoje em dia, se a gente olhar com a visão da tecnologia de hoje, aquilo ali está até defasado. Né? Então, o que acontece ali, dá até algumas coisas ali, dá até para você fazer com um pouquinho mais de requinte, né? Porque a gente está hiperconectado. Então, é aquela balança. Você quer ter comodidade? Ok, mas você tem que abrir mão um pouquinho da privacidade, da segurança. Se você quiser, não, eu quero o máximo de segurança ou o máximo de privacidade. Aí os seus equipamentos vão estar muito amarrados, é muita chave, é muito cadeado, é muita coisa, aquilo amarra um pouco. Então, até por essa questão da internet ser um ambiente livre para você desenvolver, que é muito bom para o empreendedorismo, para você ter novas empresas. Se a gente fosse pensar no mercado das empresas convencionais, né, uma empresa hoje para virar um unicórnio, né, virar uma empresa de 1 bilhão, se a gente fosse pensar na era pré-internet,
era uma coisa complicadíssima, porque como é que você vai ter escala, né? Vou fabricar parafuso, aí eu vou crescer, vou dobrar, vou triplicar, vou quintuplicar o tamanho. Tem que quintuplicar o tamanho do galpão, da indústria, mão de obra, mais caminhão, mais gente, mais máquina. E hoje, com a nuvem elástica, se você fez uma aplicação lá e dobrou, triplicou, quintuplicou, multiplicou por 100 a quantidade de usuários, você mesmo meio que mantém a mesma infraestrutura de pessoal e tudo mais, porque você consegue expandir isso com a nuvem, com a tecnologia. Então, isso tudo é muito propício para o crescimento do empreendedorismo, e a gente vê muitos casos de sucesso, né? A gente está com muito tempo acompanhando a internet, a gente já viu muitos colegas nossos aí com casos de crescimento exponencial na internet, mas por outro lado, a gente às vezes abre um pouquinho mão, e às vezes depois que isso cresceu, escalou e virou uma grande, alguém vai questionar, escuta, mas como é que é a privacidade nisso? E se acontecer isso, se acontecer aquilo? A gente tem que lembrar que no começo da internet, a internet era quase que um clubinho de poucas pessoas, né? Lembra? A internet no começo, quando ela era acadêmica, antes de começar com operações comerciais, com a DGL, que debutou aqui no Brasil com essa aplicação, a internet era basicamente uma rede acadêmica da FAPESP aqui no Brasil. Então, meio que se você recebesse um e-mail, arroba alguma coisa, era sempre arroba alguma universidade, você meio que partia da premissa que aquele e-mail era de uma pessoa confiável, era de algum professor, era de algum aluno, era de algum acadêmico, e você tinha uma relação diferente. Tudo que estava ali, você tinha um nível de confiança grande. Porque a rede não foi construída para ser segura, sim, ela foi construída para facilitar o fluxo de informações, porque, a princípio, você tinha acadêmicos ali trabalhando, pessoas confiáveis. Quando você expandiu tudo isso, tipo, a rede não foi construída para ser um repositório de transações bancárias ou de informações confidenciais ou um lugar perfeito para comércio eletrônico. Isso teve que se adaptar para encaixar naquela rede, que é uma rede fim a fim e que não tem segurança no meio do caminho, a segurança é em cada ponta. Então a gente está ali meio que de convidado, né, de hóspede naquela infraestrutura, ela não foi criada para isso. Então, quanto mais facilidade a gente quer chegar em todo lugar, abrir o carro sem ter que tirar a mão do bolso, fazer o pagamento com cartão à distância, ter a biometria para entrar, para sair, tudo sem fio, tudo isso gera um nível de conforto, mas sempre vai gerar uma camada ali de vulnerabilidade. Então a gente tem que saber o que a gente quer. Eu vou levar assim, se vocês já viram alguns filmes e assim, assistir de novo com esse olhar da segurança, eu vejo alguns assim, a Missão Impossível é um que parece que eles fazem um monte de coisa cibernética, de conectar, dar instrução. Tem muitos filmes meio de ficção que a ficção está se tornando realidade. E tem um outro que chama... Só te interrompendo, o Missão Impossível, inclusive, a gente se inspirou, acho que foi no primeiro ou no segundo, que tem uma cena no trem, que eu acho que eles vão fazer uma transferência bancária no computador, e na época lá, o personagem lá, ele tem um aparelhinho da Nokia lá, que ele aperta lá um botãozinho e o aparelho da Nokia funciona como um bloqueador de sinal de celular. E ele começa a bloquear o sinal de celular e a transação lá no notebook, lá pela rede celular, não funciona lá e ele consegue prender o bandido e tudo mais. E isso é uma tecnologia que a gente tem hoje e que é meio que o carro-chefe do nosso trabalho. Tá vendo? Então, a distância não é tão grande. Tem várias missões impossíveis, não precisa ser qualquer uma, não. Agora, eu tenho um outro também que chama EAON. É um filme que é até francês ou europeu também, que ele tenta pintar um cenário como é que é a comunicação das pessoas no futuro, onde que você começa a olhar todo mundo andando como se fosse cada um sinalzinho e cada uma tem um chipzinho que leva junto com ele. É mais ou menos o que a gente vive hoje, que o celular está grudado com a gente, é a mesma coisa que a gente seja um elemento andando no meio de um monte de outros. Mas são vários filmes, mas eu convido as pessoas a quando assistirem um filme, deixa eu falar assim, como é que foi a segurança, onde que está a fraude, porque tem muitos exemplos desses que você fala assim, vocês acham que isso é impossível, que a ficção não é. Bom, nossa conversa foi longe demais, dá para a gente quebrar isso em vários programas. Começamos lá fazendo trazendo um pouquinho da história da internet, falamos de conexão, falamos de acessibilidade e a transformação que está sendo feita, inclusão de muita gente na conectividade, fomos chegando para um pouquinho da segurança, da vulnerabilidade, nós falamos de drone, falamos das redes sem fios, aonde que a gente pode ser. Nossa, olha, é uma riqueza. E eu deixo para vocês aqui, assim, quero mais, tem mais, despertar mais de vocês.
Vamos deixar, encerrando aqui, Neja, deixa suas palavras aí para as pessoas que vão nos assistir ou estão nos assistindo. Bom, acho que o importante é agradecer essa conversa aí, que a gente como contribui voluntariamente com a Abranet há muitos anos, essas conversas a gente costuma ter bastante em nossas reuniões, nossos eventos, e eu acho que é importante compartilhar isso com todo mundo, especialmente como a gente está há muito tempo trabalhando com a questão da tecnologia. Eu acho que é importante a gente ter uma visão que não aquela visão simples do consumidor da tecnologia, que aquela coisa nova chega e a gente começa a usar aquilo lá meio que de maneira instrumental, sem pensar. Mas talvez ter um olhar um pouquinho mais adiante, de saber o que isso impacta, o que isso pode entrar dentro de algum propósito específico, como é que eu posso usar aquilo como ferramenta, né? Acho que pensar em tecnologia como fim é um pouco limitado. Talvez a gente pensar em como isso pode ser uma ferramenta que às vezes pode ter um uso muito diferente do uso que foi pensado inicialmente, mas pode ser uma ferramenta muito poderosa. Então, às vezes, a gente ter esse olhar diferente nos ajuda tanto no dia a dia, no uso pessoal dessa tecnologia, mas especialmente quando a gente fala de empresas hoje no mercado tão concorrido, como que às vezes a gente pode, sem ter que criar do nada uma tecnologia disruptiva, que é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa que já não existe e tudo mais, mas como que a gente pode pegar tecnologias que já existem, integrá-las e colocarem de repente num modelo de negócio diferente, uma aplicação diferente, que quem hoje originariamente lá trabalhou naquela tecnologia nem imaginou que dava para fazer aquilo. Acho que a gente no Brasil, que não é o centro, nós não vamos desenvolver chips aqui, nós não vamos estar na vanguarda do desenvolvimento de uma série de coisas, a gente vai acabar sendo consumidor disso. Mas a gente tem uma capacidade de criativa, né? Uma capacidade de inovar, de juntar os pontinhos, que talvez seja até estratégico a gente transformar essa tecnologia toda em commodity, dizendo assim, ok, isso aqui são as ferramentinhas aqui que eu faço, sim, mas olha o que eu construí. E aquilo que você construiu usando esses componentes tem muito mais valor às vezes que aqueles componentes avulsos. Então talvez seja importante a gente ter sempre essa visão de que são ferramentas que nos auxiliam, mas a nossa criatividade e o nosso propósito humano às vezes está muito além disso, e a gente consegue criar coisas fabulosas usando essas ferramentas aí, essas pecinhas que a gente tem. Muito bem, muito obrigado a todos, a audiência, que esse material possa ser aproveitado por muitos aí, e nós estamos abertos. Neja, como é que te acha na rede? Bom, a gente tem o nosso site institucional da empresa é o neger.com.br, e os meus contatos pessoais no LinkedIn, no Instagram, se procurar lá Eduardo Neger, vai me encontrar ali. Que bom. Pessoal, se precisar alguma coisa, hoje a conexão é assim, se achou uma coisa interessante, bastou lá uma rede social, oi, te assisti, quero falar contigo, e a mesma coisa comigo, com o Neger, com quem for. A proposta aqui é, na verdade, compartilhar isso. Obrigado para vocês e até a próxima.